Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa a demora, queria pedir desculpa pra vocês a demora pra postar outro vídeo, mas esses últimos dias estão bem complicados aqui em Taiwan, então eu tava meio que, não sei, relutando sobre postar os vídeos e o que eu postaria, porque eu. Enfim, o que tá acontecendo aqui, né? Acho que é mais ou menos isso que eu posso falar no vídeo de hoje pra explicar um pouquinho pra vocês como as coisas estão aqui agora, nesse momento da pandemia. E aí fazer algumas comparações, algumas observações que eu tive sobre isso, né? E então, primeiramente, vou contar a história de Taiwan na pandemia e depois eu vou tentar fazer algumas comparações de como o governo lidou sobre isso e de como as pessoas estão lidando sobre isso, né? Que é muito importante. Então, primeiramente, Taiwan vem sendo um exemplo de combate à pandemia, né? Desde que começou, acho que tirando esses últimos dias, o número máximo de casos localmente foram reportados, acredito que 16 casos. E só que nessa última semana a gente teve um boom de casos por falta, então, de alguns preventivos que acabaram acontecendo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos começar. Como é que Taiwan cuidou tão bem da pandemia anteriormente? Então, Taiwan cuidou muito bem porque, primeiramente, preveniu as pessoas que não eram residentes taiwaneses de vir pra cá. Então, primeiramente, eles fecharam as fronteiras, o que pra eles não é uma coisa difícil se a gente vai comparar com o Brasil, porque é uma ilha, então é muito mais fácil tu controlar as fronteiras em uma ilha, não é? E a gente não tem nem como comparar com o Brasil, porque o Brasil é um país continental, né? Então ele faz divisa com muitos outros países e a área de divisa é gigantesca, né? Mas é uma medida que o Brasil poderia ter tomado, né? Que seria então banir pessoas de outros países a entrar no Brasil. Mas, enfim, não foi feito nem de longe isso. E aí, quando eles começaram a abrir as fronteiras para receber estudantes como eu e trabalhadores, pessoas que tinham que vir aqui a trabalho e algumas outras situações, eles implementaram a quarentena de 14 dias. Então, assim que você chega aqui, você ia direto para um hotel do governo, autentificado pelo governo para passar 14 dias lá. E eles ficavam te monitorando, então eles mandavam mensagem todo dia para saber como é que tava, se você tinha apresentado febre, se você tinha apresentado algum sintoma. E acredito que no começo eles tinham, você poderia fazer essa quarentena em alguma casa, desde que você tivesse um quarto para você e um banheiro. Porém, pelo que eu saiba, eles trocaram essa ideia, então isso só para então alguns dos hotéis em que o governo autentificados pelo governo, né? Beleza, então estava indo muito bem essas medidas até que, na verdade, em dezembro, se eu não me engano, teve um caso de um piloto da Nova Zelândia, se eu não me engano, que veio pra cá. E aí tem um probleminha com os pilotos. Aí tem um probleminha com os pilotos, que é o seguinte, os pilotos, eu não sei por que diabos, claro, tem uns motivos, mas os pilotos, eles não precisam fazer 14 dias de quarentena. Eles precisam fazer 5 dias, então pensamos aqui. O cara viaja pra puta que pariu, pra tudo que é lugar, e ele precisa só fazer 5 dias de quarentena, o que não faz sentido, né? Mas claro que eles fazem isso por quê? Porque eles estão constantemente viajando e isso seria algo não tão bom financeiramente
e também para os pilotos que têm família, enfim, que eles possam ver a família deles constantemente, né? Que consigam vê-lo. Porém, o caso que aconteceu com o piloto aqui da Nova Zelândia, se eu não me engano, foi em dezembro, eu acho que foi em dezembro, final de dezembro, foi que ele saiu então desse, ou eu acho que o negócio dele foi que ele furou, se eu não me engano, furou até a quarentena para transar com uma mulher. E aí, ele passou o coronavírus para essa mulher, que acho que aí infectou mais algumas pessoas. Então, sempre os héteros estão dando o seu exemplo de como não agir, né? Fica aqui a dica. Vamos colocar. Vamos ser um pouco mais empáticos, né? E aí, enfim, foi essa situação. Mas logo essa situação ela foi resolvida porque eles conseguem traquear muito bem os casos aqui. Então o governo vai atrás, eles fazem o traqueio, eles fazem todo mundo que foi para aquele lugar, todo mundo que interferiu, as pessoas fazem esse isolamento em casa. Então foi algo bem controlável assim. E depois disso, então apareceu alguns casos mês passado, ou se eu não me engano mês passado, que também devido a um piloto que foi para uma mesquita, porque era mês de Ramadã, então eu acredito que teve alguma interferência, as mesquitas estavam meio cheias, e aí eu acho que foi aí que começou a explodir os casos, então a partir desses pilotos, então a questão começou com os pilotos. Os pilotos de 5 dias de quarentena não rola, né, galera? Então, o rolê começou com os pilotos e aí começou a se alastrar. E aí eu quero frisar uma outra coisa que teve... Agora eu não lembro se foi os pilotos ou não, mas também teve um outro ponto crucial aqui que é pessoas com Covid. Eu agora não lembro se foi o piloto ou não. Tenho que checar essa informação, eu posso deixar na descrição. Depois eu vou deixar nas descrições das matérias úteis, caso vocês queiram ler sobre a situação de coronavírus em Taiwan. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí vocês podem ler melhor sobre isso. E aí aconteceu que os caras héteros, né, sempre os héteros mostrando a sua responsabilidade com o mundo, foram nessas casas de chá, que em inglês chamam de sexy tea, ou pelo que o meu amigo taiwanês falou que é momocha. Então é umas casas de prostituição. E aí foi nessas casas de prostituição que começou a se alastrar o vírus de fato. E aí o que acontece é que fica muito ruim de tu conseguir traquear. Porque as pessoas elas querem omitir esse fato. Então, por exemplo, o cara foi lá, teve alguma coisa lá. Ele não vai querer reportar pra polícia ou pro governo que ele estava lá. Então, os casos começaram a eclodir nesse sentido, né? E aí estamos acá. Enfim, aí foi mais ou menos o que aconteceu. Os casos começaram a aparecer mais especificamente em Taipei e New Taipei. E aí, por exemplo, a gente começou quinta-feira passada, acho que tinham 16 casos, começaram a subir, de 16 foi, eu não lembro pra quanto, mas aí chegou 108, 180, depois 303 na segunda ou domingo, e aí agora hoje a gente tá com 285 casos. Não é um número alto, né, vamos dizer que com certeza não é um número alto se a gente vai comparar o Brasil, mas eu acredito que esse número seja muito maior, porque eles não estão... Eu não tô vendo esse negócio de teste em massa, e um teste tá 5 mil NTDs, 5 mil NTDs é cerca de R$1.000, e aí eu fico pensando, quem é que vai pagar esse teste? Se é o governo ou se é a pessoa? Pelo que eu falei com os meus amigos taiwaneses se você tem o seguro-saúde deles aqui, e se você apresenta sintomas, eu acho que você é testado gratuitamente, o que pra mim faz muito sentido, porque 5 mil NTDs são muito caros, é muito caro, né, um teste.
Sendo que no Brasil você consegue fazer um teste na farmácia, ou, por R$ 100 o PRC eu paguei uma vez, eu acho que eu paguei R$ 200. Então eu acho que tá meio complicado essa situação. Tá, agora falando sobre a questão de como eles reagiram sobre isso. E acho muito engraçado porque quando começou a dar o boom da pandemia, eu estava no Brasil também. E aí eu estou tendo o mesmo feeling, um pouquinho diferente, né? Mas o feeling de começar uma pandemia novamente, né? Começar essa questão da quarentena novamente, enfim. Então, logo que começou a surgir os casos, eles já terminaram, tipo, as aulas começaram a ser online, tudo online, né? Eu tô aqui trancada no meu dormitório já faz basicamente uma semana, saindo pra comprar comida, basicamente comprar comida. E é um... Tipo assim, eu não tenho como comparar a diferença dos governos, né? Tipo, claro que é difícil comparar um país muito pequeno, que é com certeza muito mais fácil, mas a mensagem que o governo passa é uma mensagem muito diferente, né? E eu acho muito interessante que em menos de 5 dias que explodiu os casos, eles já fizeram um aplicativo para traquear se você tá numa área em que tem pessoas ao redor, pessoas infectadas, que ele avisa. Já fizeram alguma coisa no Google Maps que você também consegue ver onde que as pessoas com vírus ativos estão e as áreas, se é uma área perigosa ou não. Então eles já implantaram vários tipos de sistema, linhas telefônicas em que você pode entrar em contato se você apresenta sintomas. As universidades, elas mandam e-mails, tipo, eu recebo e-mails pedindo se tá tudo bem, se acontecer alguma coisa. Por exemplo, no Dorme, se eu tô aqui no meu quarto, se eu quero ir pra cozinha, eu tenho que usar máscara. Então, logo que deu boom, eles já se mexeram. Claro que eles tiveram tempo pra preparar isso, né? Então, porque a pandemia ela não começou agora, né? Claro que aqui em Quintail podemos dizer que começou agora, mas eles tiveram um tempo pra se preparar, né? E aí, continuando sobre isso, eu queria falar sobre a questão das pessoas, né? Infelizmente, pessoas imbecis existem em todo lugar do mundo. Só quero dizer pra vocês, não é só no Brasil que existem pessoas idiotas. Sim, existem pessoas idiotas em qualquer lugar no mundo. E sim, tem pessoas que não usam máscara aqui, tem pessoas que não fazem o distanciamento quando deveriam fazer, que não fazem o isolamento quando deveriam fazer, que estão se encontrando e se reunindo. Isso existe no mundo inteiro e não é diferente. Mas eu quero apontar aqui, sim, a maioria das pessoas, elas estão em casa e elas levam muito a sério. Eu não tenho palavras pra comparar as duas situações. Tipo, eu saio aqui na rua, eu vejo basicamente... Sério, eu não vi ninguém sem máscara. Eu não vi uma alma sem máscara. Claro que tem multa se você está sem máscara, mas mesmo no Brasil, com multa ou sem multa, existiam milhares de pessoas que não usavam máscara. E aí, é um negócio que eu não tenho explicação. Se você entra no mercado, você tem que preencher um formulário, ou agora você só escaneia um QR Code e ele manda e você manda uma mensagem para dizer que você estava no mercado. Por que eles fazem isso? Porque se alguma pessoa for testada positivo para o coronavírus e ela estava nesse mercado, você vai ser avisado que você teve contato de maneira indireta com essa pessoa. E aí, pra você ter, então, uma melhor... Pra se você se cuidar ou não sair de casa, enfim, ver se você tá com sintomas, enfim. Então, eles fazem todo um tracking dos casos e eu acho isso muito interessante, né? A questão do aplicativo, enfim, eu acho isso muito interessante. Então, eu fico impressionada, assim, como essa questão de eles seguirem as regras é muito bem fácil. Eles seguem as regras muito, muito facilmente, eles usam a máscara, eles limpam as mãos, então, tipo, são pessoas muito obedientes, diferentemente do Brasil, né?
E aí também a questão, claro que tem pessoas que não seguem, como eu falando, né? E aí também tem certas pessoas que são pessoas negacionistas, mas o número de negacionistas, felizmente, é um número pequeno. E o melhor de tudo é que o governo não é negacionista, né? O governo sabe que a pandemia é séria e que as coisas são sérias e o quanto isso pode afetar a economia deles, né? Então, eu acho muito interessante eles já terem instaurado essas medidas, porque é uma maneira de preservar a economia futuramente se a gente consegue controlar o vírus agora que ele está iniciando, né? Então, acho que isso são coisas bem interessantes. E aí eu queria apontar por último a questão das vacinas aqui. Felizmente eu tomei a minha primeira dose. Eu tomei da AstraZeneca. Faz 2 semanas agora que eu tomei a primeira dose. E tem um negacionismo sobre a vacina. Poucas pessoas estavam procurando a vacina porque eles não queriam tomar essa vacina pela questão dos efeitos colaterais e a questão de poder dar trombose, que teve alguns casos de trombose, mais especificamente com mulheres jovens, que foi relatado, né, para quem tomou essa vacina. E aí eles estavam um pouco céticos sobre essa questão e a maioria das pessoas não tomaram a vacina quando elas foram chamadas. Então, tipo assim, eles começaram a tentar vacinar as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas não estavam buscando a vacina. O que eles fizeram? Eles começaram a vender a vacina por quem queria, por um preço muito barato. Então, quem estava a fim de vacinar, se vacinava. Isso antes de dar esse boom, né? Então, eu marquei pra me vacinar e fui me vacinar. Porque as pessoas que, em tese, teriam que se vacinar não estavam. E essas vacinas iriam vencer ao final desse mês, se eu não me engano, no final do mês que vem, alguma coisa assim. E aí eles precisavam dar um jeito nessas vacinas, então por isso que eu consegui me vacinar. Agora, com o boom dos casos, a maioria das pessoas começou a procurar a vacina esgotou, não tem mais. E aí tem uma questão muito complicada que é a interferência da China na negociação das vacinas com Taiwan. É que a China está tentando bloquear que Taiwan compre mais vacinas. Mas pelo que eu li, deverão chegar mais vacinas da Moderna próximo mês e da AstraZeneca também. E eu também tenho que tomar minha segunda dose começo de julho ou final de junho. Então, tá sendo um pequeno problema porque cerca só de 1% da população está vacinada. Eu não sei se esse estar vacinada é na primeira dose ou a segunda dose concluída, né? Então eu não li essa informação precisamente. Eu vou deixar o link embaixo sobre as reportagens que eu vi sobre. Mas, enfim, eu queria dar falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, sobre como as coisas se tornaram e como é estranho não, mas eu tô com aquele feeling ruim de quando eu estava no Brasil e a pandemia começou, né? E as coisas elas ainda não terminaram, e aí eu fico pensando até quando isso vai, será que isso vai passar logo, será que isso não vai? E o que a gente sabe é o que a gente não sabe, porque a gente não tem poder. E a pandemia, ela depende muito da compreensão de todo mundo. Não adianta eu ficar em casa, sendo que mais de 50% da população não cumpre as medidas que precisam ser tomadas, né? Então, é muito complicado. Mas eu queria falar sobre isso hoje. E aí, o próximo vídeo, então, eu vou tentar postar daqui uns dias ou mais, ou não sei quando. Quando eu não ficar ansiosa, né? Porque a gente começa a ficar ansiosa, nervosa de novo. E eu tô sozinha aqui, gente. Eu tô com a minha companhia faz uma semana. Eu vivendo a minha companhia. Euzinha. Então é isso. Se vocês quiserem, se vocês têm alguma dúvida sobre como o Taiwan tá resolvendo os problemas da pandemia, vocês podem me perguntar. Eu vou responder aqui nos comentários. E é isso, então. Beijão. Galera, se cuidem, estejam seguros, usem máscara. Beijão, tchau, tchau.